Boa tarde. Nesse domingo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, visitou Sorocaba, fazendo aí uma pré-campanha, já que ele vai disputar a prévia do PSDB com o governador do estado, João Dória. Boa tarde, governador. Seja bem-vindo a Sorocaba. Super prazer estar aqui, Cida, sendo muito bem recebido pelo nosso ex-prefeito Panúzio, todos os amigos do PSDB que estão mobilizados com a nossa campanha nas prévias do PSDB aqui em Sorocaba. Eu acompanho um pouco das atividades do senhor no Rio Grande do Sul e observei que uma coisa que o senhor conseguiu foi realmente colocar o salário dos servidores em dia. Como que o senhor conseguiu isso? Olha, o Rio Grande do Sul ficou por quase 5 anos sem conseguir pagar o salário do servidor na data certa, que é o último dia útil do mês, segundo a nossa legislação. E isso por conta de decisões que foram tomadas ao longo dos tempos, que fizeram com que o Estado gastasse mais do que o que ele arrecadava. A gente precisou fazer reformas muito profundas, privatizações, reorganizar a estrutura do governo. Eu costumo dizer que é um pouco parecido com o que o São Paulo precisou enfrentar aqui com o Mário Covas lá na década de 90, a gente precisou fazer no Rio Grande do Sul agora. E o resultado é que o Estado está com as contas em dia, não apenas salários, como todos os fornecedores, ainda estamos abrindo espaço para investimentos históricos. A gente tem anunciado um conjunto de investimentos na educação, na saúde, na infraestrutura do Estado, que é o equivalente assim, à soma dos últimos anos, nas últimas décadas. Essa semana, por exemplo, a gente anunciou um investimento na área da segurança pública, que é o equivalente ao dobro do que o Estado foi capaz de investir nos últimos 13 anos somados. Então é uma virada de jogo que a gente entende e nos dá também a experiência para falar sobre o Brasil, porque a gente precisou trazer o Estado também para superar a sua polarização política. O Estado sempre foi muito polarizado, um embate, um enfrentamento político que nos impedia de fazer o que precisava ser feito no Estado. A gente fez tudo o que fez sem precisar passar por cima de ninguém, né? Sem desrespeitar ninguém, respeitando as posições divergentes, dialogando, construindo convergência e atacando os problemas sem precisar atacar as pessoas. Essa semana, o ex-prefeito de Sorocaba, ou melhor, sempre prefeito Panúncio, esteve na rádio e a gente colocou aí um discurso do senhor, que na verdade era um discurso do Covas. Me diga uma coisa, essa aproximação aí com esse discurso do Covas é para o senhor tentar ganhar o estado de São Paulo na prévia? Antes de tudo, é por afinidade, né? O Covas para mim sempre foi uma inspiração, uma referência para todos nós no partido. A coragem dele, né? a força que ele sempre teve para enfrentar dificuldades, adversários, mas fazendo isso sempre com lealdade. Acho que é uma referência da política que a gente precisa resgatar no Brasil. Não atacar, não agredir, não tem a ver com não ter posição, não é ficar em cima do muro. A gente pode ter posição firme, sim, sobre os assuntos, sem precisar passar por cima das outras pessoas. O Covas acho que é um bom exemplo da política feita com força, com posição, com coragem, mas ao mesmo tempo com respeito aos adversários. Essa política precisa ser resgatada no Brasil. A gente tem falado de Covas porque num tempo em que muitas pessoas se dizem não políticos, né? A gente precisa resgatar o valor da boa política e o Covas é um exemplo dessa boa política. O senhor falou de em cima do muro, né? O PSDB sempre tem essa fama. Ainda voltando ao Panúncio, ele já foi líder do governo, né, do PSDB na Câmara dos Deputados na época do presidente Lula, né? O senhor acha que o PSDB... Fernando Henrique, perdão. O senhor acha que essa questão... No Lula foi líder da oposição, né? Exatamente. Agora, o senhor acha que o PSDB hoje, dentro do Congresso Nacional, não está também meio em cima do muro em razão desse governo do presidente Bolsonaro sem se posicionar muito? A gente tem um tempo de dificuldades políticas imensas no Brasil, né? O PSDB tem as suas posições, também como um partido político feito por pessoas, tem os seus próprios problemas, os seus defeitos, mas eu digo, os defeitos eu deixo para os adversários falarem, né? A gente fala e ressalta as nossas qualidades. As qualidades do PSDB são muito maiores do que as falhas que eventualmente ele tem. Vivemos um tempo, como eu disse, de política que está diante dos olhos da população com problemas, com dificuldades nas relações como elas se estabeleceram,
a gente precisa recuperar a política feita no centro. E centro não tem a ver com ficar em cima do muro, eu insisto nisso. É possível ter posição sem agredir, sem atacar. Estar no centro de forma equidistante dos polos, fazer com que a sensatez prepondere e a gente possa enfrentar os problemas que atingem a população. Se é para fazer política do contra, não é para fazer uns contra os outros, eu insisto, é para fazer todos contra a inflação, contra a miséria, contra o desemprego, que estão aí prejudicando a vida das pessoas. O Brasil ainda é um país homofóbico, preconceituoso, isso a gente vê cada dia mais nas redes sociais. O senhor se declarou homossexual. O senhor acredita que isso pode atrapalhar a sua campanha? As mensagens que eu recebi de acolhimento, de carinho, de apreço e respeito pela minha manifestação me deixam certos de que a característica do povo brasileiro, acima de tudo, é o amor. Naturalmente, a gente vê mensagens de preconceito também, que evidentemente nos entristecem, mas elas são muito menores do que aquelas tantas mensagens que a gente recebe de apoio e de incentivo. Eu tenho certeza de que o amor vai vencer o ódio, que a gente vai fazer política de volta com respeito no Brasil. O governador de São Paulo, João Dória, ele sempre deixou claro que quer ser presidente do país. Como o senhor resolveu ser candidato e enfrentar o governador aí nessas prévias do PSDB? A gente faz campanha dentro do PSDB mostrando cada um o seu estilo, né? Acho que os estilos dos dois e também do Arthur Virgílio, que também é candidato, vão sendo conhecidos e o partido vai ter a oportunidade de escolher aquele que melhor representa a cara que a gente quer ter nas eleições de 2022. Eu respeito o governador João Dória, mas eu entendo que o partido precisava ter uma alternativa, né, apresentar um outro caminho. Respeito como governador que é do estado de São Paulo, um estado que merece toda a nossa admiração pelo que se foi capaz de construir aqui, aliás, muito também com o apoio dos governos do PSDB, que tem aí, desde 1994, ajudado o Estado a manter equilíbrio, fazer parcerias com o setor privado, o Estado ajustado, arrumado, que investe. Tudo isso dá fôlego e tração para o Estado de São Paulo ajudar o Brasil. E eu apresento a minha forma, o meu estilo de fazer política para que o PSDB decida, a partir do que eu mesmo tive que enfrentar no estado do Rio Grande do Sul e da minha forma de fazer política. Eu tenho muita confiança de que a gente vai vencer essas prévias. Agora o senhor nas pesquisas aparece ali com 2, 3% dos votos dos brasileiros. Caso o senhor vença essa prévia, como que o senhor pretende ser reconhecido no Brasil e se o senhor pretende deixar daí o governo do Rio Grande do Sul para fazer campanha? A última pesquisa do Datafolha nos dá 4%, os mesmos 4% do governador de São Paulo, do governador João Dória, com a diferença de que a nossa rejeição é menos da metade da rejeição que ele apresenta, né? Eu acho que a gente tem um espaço para crescimento a partir do momento que a gente for se tornando conhecido. As minhas pesquisas, quando eu fui candidato a prefeito, quando fui candidato a governador, não eram muito diferentes disso há 4 meses da eleição, lá antes de começar a campanha eleitoral. Então, no momento que a eleição se apresentar diante das pessoas para se tomar a decisão sobre qual caminho o país deve tomar, é que vai se começar os debates, as conversas dentro do ambiente familiar, dos amigos, dos colegas de trabalho. Eu tenho convicção de que a gente apresenta um caminho que une o que nós queremos, que é respeito à propriedade privada, enfrentamento da criminalidade, mas ao mesmo tempo sensibilidade social, preocupação em promover as pessoas que mais precisam do apoio do governo a serem incluídas economicamente, o combate aí ao desemprego, a inflação que está voltando a assustar e preocupar a população. A gente não precisa decidir entre ter um governo sensível e um governo firme no enfrentamento da criminalidade, por exemplo. A gente tem que unir essas coisas, é o que o PSDB apresenta, a capacidade de fazer governo com responsabilidade nas contas e com responsabilidade social também. Muitas pessoas dizem que o senhor é agregador, já o governador João Dória seria desagregador. Isso seria a grande diferença para o senhor conseguir vencer essas prévias? Olha, acho que eu pude mostrar ao longo dos espaços onde eu governei, hoje no Rio Grande do Sul, a nossa disposição de fazer política juntando as pessoas, né, com muito respeito, com humildade. É natural que cada um tenha aspiração pessoal, né, de ocupar espaços na política. Eu fui prefeito, sou governador,
olho para a presidência da República como algo, sim, que me interessa não para ser presidente, mas para poder fazer, né, liderando um projeto de transformação num país que tem enormes potencialidades. Eu acho que o que a gente precisa saber na política é conciliar a aspiração pessoal com um projeto e uma missão de vida de ajudar as outras pessoas. Não pode ser simplesmente sobre ser qualquer coisa, governador, presidente, prefeito, é sobre o que a gente quer fazer na política. Eu acho que isso é percebido pelas outras pessoas na política e nos permite melhor dialogar, melhor construir pontes, né, para juntar forças e conseguir ter não apenas politicamente capacidade de ganhar a eleição, mas depois para governar, porque a política brasileira exige essa capacidade de construir alianças e composição que ajude a ter base de sustentação para aprovar as medidas mais importantes e governar esse imenso país. O senhor votou no presidente Bolsonaro. Como que o senhor vê hoje o governo dele à frente, principalmente aí da questão econômica? O senhor mesmo falou da inflação, né? O senhor nem viu aí para a inflação, que eu acompanhei. Vi um pouquinho ainda, lá tinha 9 anos de idade quando o Plano Real foi colocado. Eu me lembro de ensinar minha avó como é que a URV funcionava para ela poder se organizar para a mudança da moeda lá quando tinha 9 anos de idade. Que é importante isso já. Agora, como que o senhor vê hoje essa política da gente estar aí com uma alta gasolina quase batendo R$7, preço da carne lá em cima, essa inflação ressurgindo e agora, ao invés de, vamos dizer, cortar aí mordomias, né, o governo pega e vai tirar dinheiro de precatórios aí para pagar um auxílio. Como que o senhor analisa esse momento do governo Bolsonaro, o senhor que apertou aí a tecla Bolsonaro para ele ser presidente? Naquela eleição de 2018, a gente tinha um plebiscito no segundo turno. Eu fiz campanha para o Geraldo Alckmin no primeiro turno, foi meu candidato, por quem eu trabalhei fortemente. Infelizmente não levamos a candidatura dele ao segundo turno. No segundo turno nós tínhamos de um lado o projeto do PT, que já tinha gerado milhões de desempregados para o Brasil, a mais profunda recessão da nossa história em 2015 e 2016, 8% de retrocesso econômico, que gerou para o país tantos problemas e dificuldades, um projeto que não era nenhum exemplo de apreço à democracia também, porque comprou deputados, tinha ameaças de regulação da mídia, né, com interesses aí de controlar o que se falasse sobre governos e política, enfim. E do outro lado você tinha Bolsonaro. Então, para não voltar o PT ao poder, eu votei no Bolsonaro. Como tantas milhões de pessoas votaram na expectativa, na esperança de que pudesse ser algo diferente. Cada vez a gente vê mais, do ponto de vista econômico, semelhanças com o PT, né? Essa expansão de gastos que compromete o equilíbrio das contas e que gera perda de credibilidade, aumento da inflação, consequente aumento dos juros, que deprime a nossa economia, vão cada vez mais se aproximando do que fez Dilma lá em 2014 e 2015, gerando em 2015 e 2016 aquela recessão profunda. Por isso que o país precisa do PSDB, para que a gente possa estabilizar o país, gerar ambiente para crescimento econômico, para gerar emprego e renda para a população. O senhor falou do governador Alckmin, né? Ele permanece no PSDB, mas tudo indica que ele vai para o PSDB e ele está apoiando o senhor nessas prévias. Como que fica daí um possível palanque no estado de São Paulo, já que o PSDB vai ter candidato próprio e deve ser o vice-governador Rodrigo Garcia? Nem o Alckmin ainda saiu do PSDB, nem foi decidido ainda oficialmente o candidato do PSDB. Então, muito prematuro falar sobre qualquer coisa nessa direção, mas eu deixo registrado a minha admiração e o respeito pelo ex-governador Geraldo Alckmin, que é assim alguém com quem eu procuro conversar com frequência, para trocarmos ideias aí sobre política e sobre o futuro do Brasil. Uma última pergunta, governador. O senhor chegou aqui em Sorocaba, o que o senhor pensou quando entrou na nossa cidade? A alegria de poder percorrer aqui em Sorocaba, ao lado de uma liderança que tem a minha admiração, falar de boa política, principalmente é isso, né? Sorocaba é uma cidade que é uma referência para todo esse sudoeste aqui paulista e a gente espera a partir daqui trazer muita gente conosco neste projeto político para ajudar o país a crescer e se desenvolver. Muito obrigada, governador, e tenha uma boa estadia aqui na cidade. Valeu, obrigado.